No ano passado eu fiz um vídeo aqui falando sobre algumas fantasias que tinham sido publicadas lá fora e que já estavam fazendo o maior barulho, tipo The Devils e The Tainted Cup. E não demorou muito para essas obras aparecerem por aqui também. Aliás, são dois livros que eu recomendo demais, Os Demônios e também O Cálice Contaminado. E aí, hoje eu voltei aqui com mais alguns livros bem recentes que já estão viralizados lá na gringa e que ainda não receberam tradução em português. Meu nome é Lucas Franco e esse daqui é o Lendas e Lore, o seu canal de fantasia, de Game of Thrones e escrita criativa. Essa nova fantasia histórica é perfeita para os fãs de Diários de uma Apotecária e já tá fazendo o maior sucesso lá fora. Inclusive, alô editoras, fica a dica aí. A história acompanha a Wei Win, que já tá no limite depois de perder o quinto irmão, enquanto a família, os que sobreviveram e toda a sua aldeia enfrentam a fome. Nesse mundo, as mulheres são proibidas de ler, e a magia da poesia se perdeu para todos, exceto para os poderosos. Então, sem enxergar muitas alternativas, a Wei chega ao ponto de se oferecer como concubina para o herdeiro da Casa das Azaleias, uma família descrita como bela e brutal. Só que quando o palácio acaba envolvido ali numa guerra civil, ela se vê presa bem no meio desse conflito, ao lado de um príncipe bem violento. E para conseguir sobreviver e também proteger a sua nação, ela vai precisar enfrentar os perigos da corte, aprender a ler escondida e descobrir como criar aquele que pode ser o feitiço mais poderoso de todos. A Imperatriz Poeta é o livro de estreia da autora Shen Tao, um fenômeno que já conta com mais de 40 mil avaliações lá no Goodreads. Eu fiquei muito interessado, vamos esperar aí por qualquer novidade sobre ele também por aqui. Enquanto eu tenho uma galera esperando ansiosamente pelos Portões de Pedra, tem outro livro chamando muita atenção lá fora. The Bone Door, ou O Portão de Osso, da autora Frances White. A história começa quando o nosso protagonista, o Hop, acorda dentro de um labirinto ancestral sem conseguir se lembrar de absolutamente nada sobre a própria vida, muito menos de como foi parar naquele lugar. E a situação fica ainda mais estranha, porque ele não reconhece também as outras crianças que estão presas ali com ele, nem consegue descobrir quem é a figura sombria que os persegue pelo labirinto, enquanto sussurra coisas terríveis. Mesmo sem entender o que está acontecendo, o Hop tem certeza de que precisa encontrar uma maneira de sair dali o mais rápido possível. O problema é que a única saída está atrás do chamado Portão de Osso. Só que para chegar nesse lugar não é nada simples, porque o caminho passa por uma série de portas trancadas, escondidas em diferentes reinos estranhos. Para conseguir avançar, eles precisam enfrentar tarefas aparentemente impossíveis antes que o tempo acabe. E quanto mais fundo eles entram nesse labirinto, mais coisas começam a não fazer sentido. E o Hop percebe que ele e também os seus companheiros talvez tenham uma ligação muito maior com aquele lugar e com os horrores que existem ali dentro do que eles poderiam imaginar. Aqui é importante dizer que, embora seja protagonizado por crianças, o livro definitivamente não é para crianças. Muitas reviews falam sobre como ele é pesado e até traumático em algumas partes. Parece que esses meninos vão passar por um inferno nesse lugar aí, cheio de segredos e perigos. O autor da Trilogia dos Espinhos está de volta com uma nova saga de fantasia sombria que já tá fazendo muito sucesso. E esquece esse papo de não julgar o livro pela capa. Olha isso daí, simplesmente lindo, né? O livro se chama Filha dos Corvos e tem uma sinopse bem interessante. Vai vendo. A história se passa na Academia da Bondade, que é uma instituição criada para formar os chamados agentes de retribuição, quer dizer, da vingança, da punição. Tanto que eles são moldados à imagem das fúrias, que aqui são chamadas de benevolentes. E pelo que eu entendi, são figuras terríveis, que desafiam até mesmo os deuses.
E é claro que o treinamento dessa academia é extremamente pesado. Todos os anos, 100 garotas são vendidas para a instituição, mas depois de uma década, apenas 3 conseguem sair. Então os corredores são marcados pelo sangue daquelas que não sobreviveram, enquanto as poucas que chegaram ao fim são transformadas aí por anos de estudos. É desse lugar que elas saem como verdadeiros avatares da vingança, destinadas a proteger as leis mais antigas. E essas pessoas, elas não simplesmente se matriculam nesse lugar, elas chegam ali vendidas. São pais que vendem os próprios filhos para essa instituição. Só que a nossa protagonista, a Rue, ela fez algo completamente diferente. Ela própria se vendeu para a instituição. E depois de uma vida longa e sangrenta, a menina finalmente encontrou a paz. O problema é que, justamente quando ela já é uma velha senhora, a guerra chega até a sua porta. E aparentemente mexer com o passado dela foi um erro. Eu achei muito interessante que o livro parece abordar toda a vida dessa senhora. E não é coincidência que a capa do livro remeta à deusa Hecate. O título original da trilogia era Donzela, Mãe, Bruxa, fazendo aí uma referência à deusa Tríplice. Então, é um livro que vai falar bastante sobre o peso da idade, a culpa e a memória, colocando uma personagem já idosa que sobreviveu a uma academia mortal diante de algo que pode obrigá-la a desenterrar o próprio passado. Muito ansioso para ler este daí. O que mais chamou a minha atenção nesse novo livro de fantasia é justamente a construção de mundo que foi feita aqui, simplesmente bizarra. A história se passa em Chiliard, uma cidade decadente construída no tronco de uma árvore ancestral. As copas dessa árvore são habitadas por uma elite cheia de excessos, numa sociedade distópica bastante rígida, mas longe dos perigos que se escondem nas raízes da árvore, lá embaixo, onde vivem os mais pobres, perigosamente perto dos insetos gigantes que também vivem por ali. Por isso mesmo, existem grupos de exterminadores que caçam essas criaturas em troca de dinheiro. E aí entra o nosso protagonista, o Guy Moulin, que simplesmente quer garantir uma vida melhor para sua irmã mais nova. E para isso, ele está disposto a aceitar praticamente qualquer trabalho, por mais desagradável que seja. E isso inclui caçar os insetos gigantes. Até que ele precisa lidar com uma centopeia do tamanho de um dragão que possui um veneno mortal e, para tornar tudo ainda mais estranho, uma fome absurda por obras de arte. E aí essa criatura começa a devorar a cidade na árvore, passando pelos esgotos e chegando até as casas de ópera lá em cima, enquanto a toxina que ela libera vai mudando ali o destino de todo mundo. The Works of Firmin é provavelmente a fantasia mais original do ano e eu tô muito ansioso para ler esse daí. A besta de Givaudan foi uma criatura real que causou o maior caos na França do século XVIII. E agora ela tá de volta nesse novo livro de fantasia. A trama acompanha o professor Sebastian Grave, que vai receber a notícia que ele mais temia. A besta está de volta e o interior da França está novamente coberto de sangue. Esse professor, ele é um caçador de monstros com séculos de experiência, que 20 anos antes já tinha participado da caçada à besta, testemunhando toda a destruição provocada por ela durante um longo e sangrento inverno. Naquela época, derrotar o monstro quase lhe custou a vida, mesmo contando com a ajuda de Sarmodeu, o seu demônio interior, que exige corações vivos como pagamento por suas vítimas. Agora, 2 décadas depois, o Sebastian é chamado novamente para essa caçada, só que muita coisa mudou desde a última vez que ele esteve lá. Anos de miséria levaram a população ao desespero. A França está cada vez mais próxima de uma revolução. E, para piorar, as próprias habilidades arcanas do Sebastian, sem falar na presença do seu lado demoníaco, começaram a chamar a atenção do clero francês. O livro se chama O Inverno Vermelho e é uma releitura sombria da lenda da besta de Gévaudan, misturando aí uma busca por propósito, poder e redenção com uma história de amor e uma trama que coloca elementos sobrenaturais por trás de acontecimentos da própria história europeia.
Esse novo livro de fantasia gótica é uma mistura de Orgulho e Preconceito com O Morro dos Ventos Uivantes, só que com fantasmas, demônios e muita magia. A trama acompanha a Lena, uma menina que 3 anos antes descobriu que consegue ver os mortos. Desde então, ela passou a esconder esse poder, porque ela sabe que se alguém descobrir, ela pode acabar sendo internada num hospício. Só que esconder essa maldição fica mais difícil depois que o irmão dela adoece gravemente. Ela precisa conseguir um remédio muito caro e, sem o dinheiro para isso, acaba recorrendo à única coisa valiosa que possui, o próprio segredo. É assim que ela chega nessa figura, o Santo do Silêncio, que é um comerciante de confissões cercado de mistérios. E ele compra o segredo dela, só que ele cobra um preço mais alto. Só o segredo dela não basta. Para conseguir o dinheiro para comprar o remédio, ela vai ter que ajudar esse cara a encontrar o fantasma de Percival Avon, que é o último senhor de Wythenshawe, uma propriedade ali toda cercada por pântanos e também, para variar, cheia de mistérios. E é aí, nesse lugar, que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Wythenshawe é o surpreendente livro de estreia de Reba al-Wasiti. É o primeiro livro de uma trilogia de fantasia gótica que já tá fazendo o maior sucesso. Só fazendo uma correção bem rápida aqui, enquanto eu tava editando o vídeo, eu descobri que, na verdade, esse livro aí, o Wythenshawe, já foi sim publicado em português. Saiu não tem muito tempo pela editora Out. Vocês estão vendo aí, aqui ele recebeu o nome de Wythenshawe, o Lar dos Segredos. E o livro da Centopeia Gigante também já foi publicado. E esse eu deixei passar porque aqui eles trocaram, colocaram um nome bem diferente. Saiu como As Pragas de Tilliard. E foi pela Plataforma 21. Então eu vou deixar aí embaixo o link para cada um desses, caso você tenha se interessado. Imagina acordar em Porto Real, prestes a ver o Eddard Stark ser decapitado, e poder fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Essa é a ideia desse novo livro de fantasia, que é basicamente um isekai, desses em que você acorda num mundo de fantasia com a vantagem de conhecer aquele mundo melhor do que ninguém, porque esse mundo faz parte de uma série de livros de fantasia que você já leu centenas de vezes. Esse livro tá fazendo muito sucesso lá fora, totalmente viralizado, com mais de 40 mil avaliações só no Goodreads. E a trama acompanha a Meg, que desperta em Cair Toren, uma cidade que ela conhece muito bem, porque passou anos lendo e relendo uma famosa série de fantasia que se passa justamente nesse lugar. O grande problema é que essa série está inacabada, e a Meg espera há muitos anos pelo último livro. Só que agora ela não está mais lendo a história, ela está dentro da história. A principal vantagem da Meg é justamente aquilo que ela já sabe. Ela conhece a trama, o cenário, as ambições dos personagens e até os destinos que aguardam muitos deles. E o mais esquisito é que, como o próprio nome do livro já deixa bem claro, ela não pode ser morta ali. Simplesmente não dá para matar essa menina nesse mundo. Só que tem coisas muito piores do que a morte. E aí, em vez de simplesmente tentar encontrar uma maneira de voltar para casa, a Meg acaba se juntando a um grupo bastante improvável e vai se vendo cada vez mais envolvida nas intrigas daquele mundo que ela conhece tão bem, embora não saiba ainda o final dessa história. Agora, me conta uma coisa, se fosse em Game of Thrones, de quem você se aproximaria? Eu gostei muito dessa premissa de This Kingdom Will Not Kill Me, de Ilona Andrews, que é uma premissa muito comum nos animes de isekai, mas nem tanto assim nos livros de fantasia. Só sei que eu já tô bem ansioso para ler esse daqui em português. E aproveita também para conhecer o meu livro de fantasia, O Canto da Coroa. Eu vou deixar o link na descrição e ali você pode conhecer um pouco mais dessa história que também bebeu bastante na fonte das Crônicas de Gelo e Fogo. Agora eu quero saber de você. Se você por acaso já leu algum desses livros, por favor, me conta aí o que você achou. Também quero saber se alguns deles saiu do meu radar e foi parar aí no seu também. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.